Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como tema do trimestre a supremacia das Escrituras. O subtema fala da inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A lição de número 4, programada para amanhã, domingo, dia 23 de janeiro de 2022, tem como título A Estrutura da Bíblia. A Estrutura da Bíblia. E a leitura de hoje, está em Mateus capítulo 24, versículo 5. A epígrafe desta leitura diz: a palavra de Deus é atemporal e imutável. A palavra de Deus é atemporal e imutável. Nós vamos ler o texto, mas antes deixa eu fazer uma pequena crítica. Penso, logo existo, então fazer uma pequena crítica. Se o título da lição é a estrutura da Bíblia, a meu ver, não deveria estar aqui este atemporal e imutável, porque o assunto que nós vamos ler de Mateus 25:4 é escatológico. Eu sei que a Bíblia é atemporal e imutável, mas este aí caberia na leitura da semana passada, quando fala da inerrância da Bíblia. Mas não tem problema, é só uma observação para mostrar que nós estamos atentos e nós vamos ler o texto bíblico e o texto bíblico vai surtir seu efeito. Talvez foi a inspiração que Deus deu ao comentarista e Deus o abençoe. Não está fora do que diz a Bíblia, mas eu achei desarrazoado para este momento, vez que o tema é a estrutura da Bíblia. Mas vamos ao que diz em Mateus 24, versículo 5 e tentemos compreender o texto. Eu estou usando a versão King James e ela diz: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Por isso que eu disse que o texto é escatológico, porque ele fala do momento, do princípio das dores. Jesus está dando um sermão ali no monte acerca do que vai ocorrer da sua vinda, quando ocorrerão aquelas coisas que trata da destruição do Templo de Jerusalém, da sua vinda e do fim do mundo. E ele então respondendo, fala do princípio das dores, que é agora. Agora, nos dias que nós estamos, é o princípio das dores, por isso que o assunto é escatológico. Mas observe, os irmãos, que na atemporariedade da Bíblia, a Bíblia é atemporal, como diz ali a Bíblia é atemporal e imutável, dá-se a impressão que esse texto foi escrito ontem. É como se Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus, como os irmãos sabem, era um homem de posses, então creio eu que era alguém conhecedor. Mateus até trabalhou para o Império Romano, era um cobrador de impostos. Mateus tinha conhecimento, sabia escrever, mas parece que Mateus convive conosco agora, que está vendo as notícias que estão acontecendo, que está andando nas igrejas. Tem até um livro interessante aí do Ciro Ziborbe que eu indico para os irmãos, Evangelho que Paulo jamais pregaria. Parece que Mateus leu esse livro do Ciro Ziborbe e na dinâmica do livro, Mateus entrou nas igrejas junto com Paulo e olhou o que estava acontecendo e disse: não, aquilo ali não foi dito, não, aquilo também não. E olha, aquele ali está dizendo que é o Cristo. Tem até um personagem aí, parece até personagem de história em quadrinho, que é bem peculiar, digamos assim, onde diz: eu sou o Cristo. Então, este personagem não apareceu no século XIX, não apareceu no século XVIII, XVII, não apareceu na Idade Média. Ele vai aparecer justamente agora, séculos 20 e 21. Prova que é nos séculos 20 e 21 que nós temos a confirmação da vinda de Cristo. Tem muitos pormenores. Mas quando o texto diz: muitos aparecerão em meu nome, virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminhando muitas pessoas, nós estamos vendo que a Bíblia realmente não erra. A Bíblia é inerrante, que a Bíblia não muda. O texto foi dito e o escritor
o autor é o Espírito Santo, o autor é Deus, mas o escritor aqui foi Mateus. O escritor não se preocupou em registrar o texto conforme as palavras ditas por Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus veio dos céus, Jesus estava na terra, Jesus falou, Mateus registrou, o Espírito Santo inspirou Mateus a registrar, porque Mateus não registrou no exato momento em que Jesus falou. Mateus não estava fazendo uma ata ou fazendo uma pesquisa de campo naquele momento para fazer seu relato. Ele escreveu esse relato bem posterior. Aí Mateus registra e hoje nós lemos o texto e percebemos que realmente não tem erro. Sendo assim, esta fica a nossa reflexão, que foge um pouco do título da lição de amanhã, a estrutura da Bíblia, mas Mateus está dentro da estrutura da Bíblia, ele está no Novo Testamento e ele faz parte daquela parte chamada biografia ou história de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem uma diferença ali que João faz parte do quarto evangelho, não seria evangelho sinótico, mas está lá registrando a biografia de Jesus. E a estrutura do Novo Testamento é biografia, história, nós temos a profecia, onde temos as cartas de Paulo e temos as epístolas gerais, e temos, por último, a revelação do Apocalipse. Sendo assim, fica comprovado que nos nossos dias, alguns cristos já estão por aí. Teve até um que me falhou a memória agora, que ele dizia que ele era o Cristo, o Pai era o Pai, ele era o Cristo e a igreja era o Espírito Santo, se não estou enganado. Até eu soube de um grande obreiro nosso aí que teve visitando esse personagem. Inclusive fica aqui a dica, vamos tomar cuidado que tem gente participando de reuniões aí e depois não tem como negar que a ideologia do tal é aquela que foi difundida na religião, na reunião, porque esteve lá, fez declarações e está registrado. Vamos nos guardar de certos tipos de coisa, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Domingo você questiona ao seu professor a questão da estrutura da Bíblia Sagrada. Amanhã, aproveite na escola dominical e saia de lá expert no assunto. Deus abençoe aos professores que têm feito um extraordinário trabalho. E Deus abençoe os irmãos que têm recebido nossos comentários, têm passado adiante, a gente tem visto a grande quantidade de visualização que tem tido. Eu peço aos irmãos que continuem, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Claudionor Machado, dá um joinha, compartilhe, deixa Deus usar você e deixa a obra de Deus ser difundida. Nós nos últimos dias sofremos muitos ataques porque nós precisamos utilizar os canais que estão à nossa disposição. A paz do Senhor.